Eu recebi um comentário muito interessante no último vídeo que eu falei sobre o dólar. Esse comentário teve bastante curtida e o comentário foi justamente sobre se é ou não é possível o Brasil adotar o dólar como moeda oficial. E eu decidi fazer esse vídeo aqui justamente para responder essa pergunta e falar quais as consequências disso. Será que isso seria bom para a economia brasileira? Será que seria péssimo? Será que você conseguiria comprar as coisas mais barato ou será que ficaria tudo mais caro? Mas bom, sem mais delongas, bora pro vídeo. Fala gente, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui. E antes de começar o vídeo, eu só quero dar um recadinho aqui pra vocês da galera da Pro Educacional, que é a patrocinadora aqui do canal, que se vocês querem trabalhar com o mercado financeiro, querem tirar uma certificação aí do mercado, eles têm cursos pra tudo que é tipo de certificação do mercado. Então se vocês têm interesse, tem o link aqui na descrição. E também já quero pedir pra vocês já deixarem o seu like, se inscreverem no canal, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação e também me seguir em todas as redes sociais que também estão na descrição. Mas bom, pra começar, eu queria explicar para vocês primeiro o que seria esse processo e se é possível acontecer esse processo de transformar a moeda oficial do seu país como o dólar. E sim, tecnicamente isso é possível. Tanto é que tem um país aqui da América do Sul mesmo que hoje em dia usa o dólar americano como a moeda oficial. Esse país é o Equador, que adotou essa política depois de uma grande crise que eles tiveram. Hoje em dia a moeda oficial do Equador é justamente o dólar americano. Mas isso é um caso oficial em que o país escolheu a moeda dólar americano para se tornar a sua moeda do país. Também tem um caso que não é oficial, é um caso de dolarização informal da economia. Isso acontece quando a moeda do país passa a valer tão pouco, mas tão pouco, que os próprios comerciantes, as próprias pessoas, os empreendedores, os vendedores, começam a aceitar por livre e espontânea vontade o dólar como moeda, justamente porque a moeda do seu país está cada vez mais instável e desvalorizando cada vez mais. Esse é um processo que a gente está vendo acontecer hoje mesmo na Argentina. Como o peso tem se tornado cada vez mais instável e variando cada vez mais, o governo não adotou o dólar como a sua moeda oficial, mas apesar disso, os comerciantes meio que adotaram e estão aceitando o dólar lá sim. Mas afinal, por que raios o dólar, justamente o dólar e não qualquer outra moeda do planeta, acontece esse processo às vezes com alguns países? Basicamente porque o dólar é uma moeda muito confiável, é uma moeda muito forte. Quem emite é um país muito forte, que é justamente os Estados Unidos. Além disso, o dólar é utilizado como moeda no comércio internacional, então a aceitabilidade dessa moeda no comércio internacional também é muito alta. E além de ser aceita facilmente, a conversibilidade disso para qualquer outra moeda também é muito fácil, já que todo mundo aceita ela. Meio que o dólar americano tem uma hegemonia entre as moedas mundiais aí. Em primeiro lugar aí na pirâmide de moedas aceitas no planeta você vê o dólar, e só depois você vê o euro, a libra, o yuan e todas as outras moedas lá embaixo, num poço de esquecimento basicamente. O franco suíço também é muito utilizado, o franco suíço também é uma moeda bem confiável, mas além do franco suíço, o dólar, o euro e a libra, praticamente nenhuma outra moeda do mundo costuma ser muito utilizada no comércio internacional e nem muito levada a sério assim, então sempre essa moeda tem que ser convertida para dólar na hora de fazer aí o comércio internacional. Esse processo tem pontos positivos e tem pontos negativos. Você adotar o dólar como a moeda do seu país tem pontos positivos sim, mas na minha opinião tem muito mais pontos negativos do que positivos. Isso porque quando você torna a sua moeda oficial o dólar americano, você perde a autonomia, a autoridade monetária do seu país. Isso significa que o Banco Central do seu país não vai ter a capacidade de controlar aquela moeda. Tudo que envolva política monetária meio que não vai funcionar tão bem assim, já que você não vai conseguir imprimir mais moeda e nem inserir ou retirar a moeda da economia. Tudo relacionado a essa política monetária fica extremamente complicada, e a política monetária justamente influencia no controle de inflação, controle das metas de inflação, além de efetivamente mexer com preço, oferta e demanda de muitas coisas diferentes dentro de um país. Então é um processo extremamente perigoso de ser adotado. O Equador, que eu citei anteriormente no vídeo, justamente só adotou esse processo porque eles estavam enfrentando dificuldades muito grandes e nenhuma confiabilidade na moeda deles, além de que eles estavam com inflação altíssima e eles estavam tendo
problemas gravíssimos para controlar qualquer coisa. Mas esse processo de dolarização da sua própria economia, né, transformar sua moeda principal em dólar americano, justamente é um processo que é praticamente irreversível. É muito difícil de você conseguir reverter de novo isso para ter uma moeda novamente. Mas esse processo pode sim ser útil em alguns casos extremos, como por exemplo, a moeda do seu país literalmente não ter confiança nenhuma dos investidores. Então, quando você dolariza a sua economia, né, sua economia se torna inteira negociada na mesma moeda que os Estados Unidos usa, essa confiança do investidor acaba se recuperando um pouco, justamente porque esse país, né, esse seu país que está sendo dolarizado, não vai ter mais controle nenhum sobre emissão de nova moeda. Então, se a política monetária do país está sendo muito louca, mas está sendo doidaça, tá fazendo qualquer coisa, tá destruindo, tá cagando tudo, pelo menos o Banco Central do seu país não vai conseguir destruir mais ainda as coisas. Mas é aquilo que eu falei, é só em casos extremos mesmo. Tem que dar muito ruim para isso valer a pena, porque é o que eu falei, tudo tem seus lados positivos e seu lado negativo, mas eu considero o lado negativo muito maior que o positivo nesse caso. Então, se tiver tudo muito desgraçado, aí pode ser uma boa, mas se não tiver, é melhor ficar longe disso mesmo. Mas afinal, existe essa possibilidade pro Brasil? Vale a pena pro Brasil fazer isso? Eu considero que não vale a pena pro Brasil fazer isso. O plano real ainda vale mais a pena, vale muito mais a pena a gente continuar com o real, continuar com a soberania monetária, continuar com a nossa autonomia do nosso Banco Central e não depender do Banco Central americano. Isso porque o Banco Central americano pode fazer o que ele bem entender, prejudicando ou não quem tá dolarizado. Então, por exemplo, se lá tiver um problema de desemprego e eles tiverem que emitir nova moeda, problema é nosso. Se a gente tiver dolarizado, problema é nosso, eles vão fazer e não vão pensar duas vezes. Então, a política monetária dos Estados Unidos acabaria afetando muito o nosso país e afeta muito todos os países que utilizam o dólar americano como moeda principal do país. Então, perder essa soberania monetária não é uma boa ideia, nunca é bom isso acontecer. Até mesmo com caso de hiperinflação, como já teve aqui no Brasil, sempre tem soluções um pouco melhores. É realmente para casos extremos. Fora de casos extremos mesmo, não vale a pena. É claro, essa é a minha opinião e se você tem uma opinião diferente da minha, deixa aqui nos comentários, me fala o que você pensa sobre isso que eu falei pra vocês. Mas por esse vídeo é isso, muito obrigado, se inscreve no canal caso você não tenha se inscrito, ativa o sininho e todas aquelas coisas que vocês já sabem, redes sociais na descrição. Muito obrigado, até o próximo vídeo e falou!